na sequência eu vou conversar com o deputado Enio Bassi, do PDT. Eu já falei no início do programa plenário que ele presta homenagem ao centenário do Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, o Tribunal Militar já foi pauta de muitos debates aqui na Assembleia Legislativa, muitos favoráveis ao Tribunal, outros não. Tem projeto tramitando aqui no Poder Legislativo com relação ao Tribunal, mas hoje é uma tarde de homenagear, né, essa instituição que a gente sabe do trabalho que eles desenvolvem há muitos anos. Afinal, é o centenário do TJ. É verdade, mas mais do que uma homenagem é tentar dar mais transparência ao trabalho que faz o Tribunal Militar, que na verdade, no momento de tanta insegurança, defender o fechamento ou extinção de um tribunal como esse é um absurdo, é caminhar na contramão. Hoje temos 3 estados onde existe o Tribunal de Justiça Militar, que é Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, e coincidentemente é onde se localizam os melhores policiais militares. Rio de Janeiro, 10% da corporação da Polícia Militar tem envolvimento com o crime organizado e lá não existe tribunal militar porque um processo se arrasta na justiça comum, às vezes por décadas. Aqui na Justiça Militar é ágil. Em 50, 60 dias, muitas vezes já se tem um julgamento. As coisas andam. Veja o caso da Boate Kiss. Os militares envolvidos naquela questão já foram julgados há muito tempo e os civis ainda aguardam a justiça comum. Então, o custo da manutenção do Tribunal Militar também é de 0,05% do orçamento, menos de 1%. Então, não há justificativa, ao menos por hora, para se defender a extinção de um tribunal como esse. Aproveite para mostrar quem está aqui conosco hoje, uma das grandes autoridades, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, né? Estamos aqui com o vice-presidente do Tribunal Militar, Coronel Maciel, o único juiz do tribunal que tem 25 anos de trabalho, né? O mais antigo e o mais experiente, né, Coronel Maciel? Verdade. Eu vou pegar a palavrinha do senhor, hoje é uma tarde de homenagem aqui no Parlamento Gaúcho, mas o trabalho dos senhores tem um reconhecimento, podemos dizer até da maioria aqui da Assembleia Legislativa Gaúcha. Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, nós contamos com esse apoio da Assembleia Legislativa há muito tempo. Não, todas as vezes que houve alguma tentativa de extinção do tribunal, nós tivemos o apoio da Assembleia Legislativa e estamos aí há 100 anos, né? Ok, muito obrigada, parabéns pela data. Bom, e agora está à mesa já o deputado Adilson Troca, que ele que vai abrir a sessão plenária dessa tarde, já está com as autoridades à mesa e nós vamos direto a ele, que agora sim inicia a sessão plenária desta tarde. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo canal 61.2, o canal digital aberto da TV Assembleia, também no portal da Assembleia, que é o www.al.rs.gov.br. Ali você acessa a rádio Assembleia ao Vivo e também a TV Assembleia ao Vivo, além do Twitter da Assembleia Legislativa, que é atualizado a todo momento, a partir agora do pronunciamento do deputado Enio Bassi, e o início da sessão plenária, que a agência de notícias é quem comanda o Twitter da Assembleia Legislativa, o Twitter é Assembleia RS. Vamos à mesa agora, que o deputado Adilson Troca inicia a sessão plenária dessa tarde. Eu vou ter porque a televisão está aqui. Eu inicio, depois completamos. Está à mesa. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, colocando à disposição dos senhores parlamentares para retificá-las por escrito, se assim o desejarem. Não havendo expediente a ser lido, passamos ao período de grande expediente. Hoje, escrito o deputado Enio Bassi, que fará uma homenagem ao centenário do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Queria, antes de passar a palavra, de chamar o deputado Enio Bassi, queria saudar aqui a nossa mesa, em nome da nossa mesa diretora, saudar as senhoras e senhores que nos honram aqui com a sua presença, senhor chefe da Casa Militar, Alexandre Martins da Lima, representando o governador Jair Sartori, senhora defensora pública Jussara Tereza Osório da Rocha, representando o defensor-geral do Estado, Cristiano Vieira, senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, senhor Coronel Carlos Alberto dos Santos Júnior, representando o Comando Militar da Região Sul,
Senhor Tenente Coronel José Moacir Fonseca da Silva, representando o senhor comandante da ala 3 da Força Aérea Brasileira, o senhor Arnaldo Silva Lima Filho. Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, senhor Geraldo da Camino. Senhor Chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, o Coronel Carlos Alberto, não, senhor Júlio César Rocha Lopes. Também na mesa nossa, o senhor Carlos Alberto da Silva, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, obrigado também pela presença. Senhora Coordenadora da Procuradoria-Geral Disciplinar e de Probidade Administrativa, Patrícia Neves Pereira, representando a Procuradoria-Geral do Estado. Senhor Primeiro-Tenente da Brigada Militar, Jadson Lopes Castanho, representando o Tribunal de Contas também do Estado. Senhor Corregedor-Geral da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Segurança, Francisco Carlos de Oliveira Soares, representando a Prefeitura de Porto Alegre. Senhor Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues. Senhor Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Senhor Presidente da IGA de Defesa Nacional, Coronel Marco Danfui Pinheiro. O senhor Coronel Carlos José Sampaio Malan, representando o Comando Militar do Sul no Judiciário. O senhor representante da Associação dos Oficiais do Estado, Tenente da Brigada Militar, Elias Daniel. E o senhor Coordenador-Geral da Bergs, Primeiro Sargento Birajara Pereira. O senhor Júlio César Gaspani, representando o presidente da OAB. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença. Então, eu vou chamar o deputado Anibassi, que da tribuna fará esta homenagem. Também saudar aqui o senhor Fábio Costa Pereira, Procurador de Justiça do Comando Atuante do Tribunal de Justiça. Também queria saudar a presença do vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo, que representa aqui a Câmara Municipal do município de Carazinho. Obrigado, vereador, pela presença. Demais vereadores presentes. E, deputado Anibassi, por favor, a tribuna vai ficar à sua disposição pelo tempo regimental. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, deputado Adilson Troca. Boa tarde aos colegas parlamentares que nos acompanham tanto aqui no plenário ou até mesmo nos seus gabinetes pela TV Assembleia. Boa tarde especial a aqueles que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia, a assistência aqui presente. De uma forma especial àqueles que compõem a mesa. Pela quantidade de autoridades que aqui estão, certamente a mesa é pequena, teríamos que ter ainda muitas outras cadeiras para poder abrigá-los a todos, mas sintam-se todos saudados. Em nome do chefe da Casa Militar, Alexandre Martins da Lima, saúdo a todos. O chefe da Casa Militar, que aqui representa o governador José Ivo Sartori. Saúdo também a defensora pública Jussara Tereza Osório da Rocha, representando o defensor-geral do Estado, Cristiano Hert. Saúdo o presidente do Tribunal de Justiça, meu amigo Coronel Paulo Roberto Mendes. Saúdo o Coronel Carlos Alberto dos Santos Júnior, representando o Comando Militar da Região Sul. Saúdo o Tenente Coronel José Moacir Fonseca da Silva, representando o senhor comandante da ala 3 da Força Aérea Brasileira, senhor Arnaldo Silva Lima Filho. Saúdo o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, Dr. Geraldo da Camino. Saúdo o senhor Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar, Tenente Coronel
Carlos Alberto da Silva Souto, representando aqui o comandante. Saúdo também, compondo a nossa mesa, o senhor chefe de Estado-Maior da Brigada Militar, Coronel Júlio César Rocha Lopes. E peço desculpas se eventualmente não tenha citado o nome de tantos outros representantes e lideranças das corporações que aqui participam desta sessão de homenagem. Cumprimento também a banda da Brigada Militar aqui presente, sempre com a qualificação e a qualidade das suas apresentações, que irá abrilhantar esta homenagem logo ali adiante. Autoridades aqui presentes, imprensa. O ano de 2018 marca o centenário do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. A Justiça Militar no nosso Estado, desde a sua origem, tem como objetivo principal manter a disciplina, a hierarquia e, principalmente, a subordinação dentro da Brigada Militar. O que podemos ver é que a entidade Brigada Militar, que tem 180 anos de prestação de serviços à comunidade gaúcha e que faz parte da história do Rio Grande do Sul, é motivo de orgulho para os gaúchos e, acima de tudo, é enaltecida como uma corporação correta, com valores éticos, o que inspira confiança no povo gaúcho. Essas características são, sem dúvida nenhuma, garantidas por órgãos como o nosso Tribunal de Justiça Militar. A necessidade de regular a conduta do militar e de proteger as corporações armadas nasceu lá num tempo distante com o exército dos romanos, quando foram estabelecidas regras de conduta para a tropa e foram fixadas severas sanções para quem não as cumprisse. A justiça militar, portanto, existe bem antes mesmo da própria justiça comum. No Rio Grande do Sul, a justiça militar surge com a criação do Corpo Policial da província, embrião da Brigada Militar, que percebeu desde o início a necessidade de se garantir a disciplina na força pública. Força pública que não fazia apenas o policiamento urbano, como também tinha a atribuição de proteger o território, recebendo instrução militar. Foi então instituída a justiça do próprio corpo policial, através da lei de 24 de julho de 1848. Dizia que o presidente da província deduziria da parte penal do Exército aqueles princípios que fossem aplicáveis à manutenção da disciplina, legitimando a atuação da Justiça Militar Gaúcha há quase 170 anos. O regulamento foi baixado em 1857 de forma mais explícita, criando o Conselho de Disciplina. Como órgão revisor, o mesmo regulamento instituiu a Junta Superior nomeada pelo presidente da província e formada por um juiz criminal e 2 oficiais, sendo presidida pelo próprio presidente da província. Aplica-se o Código Penal da Armada comum ao Exército. Já o Tribunal de Justiça Militar surge através da Lei Federal 3.351, de outubro de 1917, que autorizou o julgamento dos oficiais e dos praças das polícias por elementos das suas próprias corporações, nos chamados crimes ditos militares. Em consequência, o decreto de maio de 1918 estabeleceu os conselhos de disciplina organizados extraordinariamente
e também o Conselho Militar Permanente para o primeiro grau. E a primeira ata do Tribunal de Justiça Militar, em 19 de junho de 1918, é a data onde se passa a comemorar o aniversário do nosso Tribunal de Justiça, que hoje completa 100 anos, esse centenário em 2018. O Rio Grande do Sul possui o Tribunal de Justiça Militar mais antigo do Brasil. A Justiça Militar de primeiro grau existe em todos os estados, mas os tribunais de justiça militar existem como órgãos de segunda instância apenas nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Não por coincidência, nos estados onde se reconhecem estão os melhores policiais militares desse país. Curiosamente, o Rio de Janeiro nunca teve um tribunal de justiça militar. E onde, segundo dados recentes, dos 48 mil policiais militares no Rio de Janeiro, 10% respondem a processos por envolvimento com crime organizado na justiça comum. Processos que se arrastam por décadas. Nós, ao completarmos esses 100 anos do Tribunal de Justiça Militar, temos muito que comemorar. A atuação célere dos julgamentos do tribunal, os tantos títulos, selos de conquistados pela excelência do trabalho e, acima de tudo, o reflexo de tudo isto, visto que a Brigada Militar é referência para todas as tropas do país. Pesquisas comprovam isso. O Anuário da Segurança Pública de 2014 apontou que os policiais militares gaúchos, os nossos brigadianos, foram avaliados como os mais honestos do país por 62% dos entrevistados. Ao longo dos anos, a Justiça Militar foi aumentando a sua competência. Após várias ampliações, o mais recente aconteceu através da Lei Federal de 2017, a Justiça Militar passou a processar e julgar, além dos crimes militares estabelecidos no Código Penal Militar, também aqueles previstos na legislação penal comum e extravagante, adequando-se à tipificação do artigo 9º do diploma militar. A consequência imediata de tal atualização da legislação penal militar fez com que os processos criminais que envolvam brigadianos na condição de autores, que tramitam na Justiça Federal e Estadual, passem a ser considerados crimes militares e assim devem ser remetidos à Justiça Militar. O tribunal já conquistou 3 vezes consecutivas o selo de ouro do Conselho Nacional de Justiça. Esse prêmio demonstra a qualidade, a excelência do serviço. Uma grande conquista recente foi, sem dúvida, a modernização da informatização nos processos, que agora deverá se completar e passará a ter todos os seus processos virtuais numa parceria com o Tribunal Regional Federal 4, para a economia na gestão, além da sustentabilidade, pois dispensa o uso de papel e insumos para impressão. Esses títulos são um reconhecimento, eu volto a dizer, do trabalho e esforço do nosso Tribunal de Justiça Militar. A celeridade precisa ser destacada. A celeridade do tribunal é um exemplo que deveria ser seguido por outros tantos tribunais brasileiros. O tempo médio de um julgamento nos processos no Tribunal de Justiça Militar, em alguns casos chega a ficar entre 40 e 50 dias. Nesse sentido, somos um exemplo que deveria ser seguido, inclusive, pela própria Justiça Comum.
A celeridade processual é um direito do cidadão, mas, lamentavelmente, todos nós que labutamos no direito sabemos, dificilmente ele é respeitado pela justiça comum por uma série de entraves e dificuldades. Eu diria que a celeridade processual na questão militar, ela é essencial por duas coisas: para punir com celeridade o culpado e também para absolver de forma imediata o inocente. De acordo com dados do próprio tribunal e disponíveis para toda a população, foram 77 sessões ordinárias e administrativas, com 335 processos julgados em 2017. Os processos envolveram 306 militares estaduais no ano de 2017. Nesse universo foram 128 apelações criminais, com 94 absolvições e 82 condenações. E hoje, 51 presos estão reclusos por condenações do Tribunal de Justiça Militar, 15 no semiaberto e 1 no regime aberto. Em relação ao orçamento, há de se destacar também que não é verídico o argumento de que o Tribunal de Justiça Militar consuma muitos recursos. Ao contrário, ele economiza, poupou nos 2 últimos anos 6 milhões de reais. Para 2018, o orçamento do Tribunal de Justiça Militar, sabem de quanto ele é? Qual é a previsão? 0,05%. Metade de 0,1%. 0,05% do orçamento do Estado. O que demonstra o pouquíssimo gasto, que, aliás, poderia até ser maior pela importância do trabalho do Tribunal Militar. Sabemos que muitas propostas já tentaram ou tentam extinguir o Tribunal de Justiça Militar. Respeitamos a posição e os argumentos de cada um, mas eu não tenho dúvidas que 3 alicerces nos dão a convicção de que, além do orçamento pequeno, quase que insignificante, de 0,05%, 3 outros pilares nos dão a convicção de que o Tribunal de Justiça Militar deve ter sim continuidade, mas deve ser fortalecido. O primeiro argumento: a velocidade no trâmite dos processos é infinitamente mais rápido do que a justiça comum, a justiça civil, a justiça penal comum. Uma ação penal dura menos de 1 ano. Uma apelação criminal, muitas vezes em 2 meses é julgada. E eu sempre cito como exemplo o caso da Boate Kiss, onde os militares que foram acusados de envolvimento acabaram sendo julgados já há muito tempo, e os civis se sabe que ainda aguardam o momento de julgamento. Esse é o primeiro alicerce, a velocidade. O segundo alicerce, que justifica, sim, a manutenção e o fortalecimento do tribunal, é o rigor. As penas do Tribunal de Justiça Militar são duras e bem mais severas, inclusive em relação aos benefícios que os acusados têm na justiça comum, como o fato de não responder o processo em liberdade. O terceiro pilar são os valores. O tribunal preserva a Brigada Militar enquanto instituição para manter a imagem e a autoridade da farda nas ruas. Porque eu volto a dizer o que se diz com muita frequência: o pior bandido é o bandido de farda, porque é um bandido travestido de autoridade, ou que se acha autoridade.
O Tribunal de Justiça Militar serve como um instrumento de controle da disciplina, da hierarquia, que é a base que constitui a nossa Brigada Militar. Imaginem as forças policiais e militares sendo julgadas pela morosidade de um tribunal comum, entre aspas, como no Rio de Janeiro. Imagine a morosidade da justiça comum, uma justiça que infelizmente é frágil e lenta, que colocaria a nossa polícia em permanente dúvida, maculando a honra e o respeito que a população tem pelo nosso policial militar, pelo brigadiano, e maculando eventuais inocentes, sempre com a pecha, com a tarja, com a espada de Damocles do culpado sobre suas cabeças. É essencial, sim, coibir o mais rápido possível qualquer tipo de comportamento que prejudique ou manche a imagem, a honradez, a seriedade, a boa conduta da nossa brigada e dos componentes da Brigada Militar, os nossos brigadianos. Eu concedo uma parte ao colega deputado Ciro Simone. Muito obrigado, deputado Enio Bassi. Nossa saudação ao nosso presidente de sessão, deputado Adilson Troca, também ao coronel Alexandre Martins de Lima, chefe da Casa Militar, representando aqui o governador José Sartori, ao chefe de Estado-Maior da Brigada Militar, coronel Júlio César, a senhora defensora pública, doutora Jussara Tereza Osório Rocha, representando aqui a Defensoria Geral do Estado, ao doutor Geraldo da Camino, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, também ao senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, ao senhor coronel Carlos Alberto Santos Júnior, representando aqui o Comando Militar da Região Sul, ao tenente-coronel José Moacir Fonseca da Silva, que representa o senhor comandante da ala 3 da Força Aérea Brasileira, e também ao tenente-coronel Carlos Alberto da Silva Souto, que representa aqui o comando do Corpo de Bombeiros. Deputado Enio Bassi, Vossa Excelência discorreu sobre a importância do Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul nos seus 100 anos. Não caberia a mim aqui reprisar ou repetir as suas palavras. Tenho que dizer apenas que estou completando este ano o 6º mandato nesta casa e em diversos momentos por aqui passaram projetos de emenda constitucional no sentido de excluir ou de acabar com o Tribunal de Justiça Militar. E nesse período, deputado Enio Bassi, esse deputado esteve sempre ao lado do tribunal, porque entendo, da mesma forma que Vossa Excelência, da importância desse tribunal para o Estado, para os próprios militares, porque os motivos que levaram Vossa Excelência a fazer essa homenagem, os motivos expressos na tribuna por Vossa Excelência, são suficientes para demonstrar, de fato, esta importância. Então, eu quero me associar à vossa homenagem, cumprimentar a todos os membros do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, os ex-membros desse tribunal, e dizer a eles que continuem firmes, trabalhando na sua missão, que eu tenho certeza que com isso estarão engrandecendo não apenas a Brigada Militar, mas engrandecendo o nosso Rio Grande. Muito obrigado e parabéns, Enio Bassi. Concedam a parte a deputada Lisiane Bayer. Prezado deputado Adilson Troca, que preside essa sessão, os meus cumprimentos. Deputado Enio Bassi, proponente dessa homenagem ao centenário do Tribunal. Senhor chefe da Casa Militar, Alexandre Martins, que ontem estava também prestigiando a homenagem a Maria do Brasil e que hoje se faz presente aqui representando o senhor governador José Ivo Sartori. Senhor chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, seja muito bem-vindo a essa casa.
Senhora Defensora Pública, Jussara, seja muito bem-vinda. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, seja muito bem-vindo a essa casa. Assim também como o senhor Coronel Carlos Alberto dos Santos Júnior, representando o Comando Militar da Região Sul, seja muito bem-vindo a essa casa. Senhor Tenente Coronel José Moacir Fonseca da Silva, representando o comandante da ala 3 da Força Aérea Brasileira. Senhor Arnaldo Silva Lima Filho, seja muito bem-vindo. Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, Geraldo Camino, seja muito bem-vindo. Corregedora-Geral do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Carlos Alberto da Silva Souto, representando a senhora, representando o comandante. Seja muito bem-vinda a essa casa. Senhora Coordenadora da Procuradoria Disciplinar e de Probidade Administrativa, Patrícia Neves Pereira, assim também como o primeiro-tenente da Brigada Militar, Jackson, o Francisco, o Coronel Antônio Maciel, que prestigia esse grande expediente, todos os demais citados já pelo nosso protocolo, muito obrigado pela presença. A importância desse grande expediente, deputado Enio, como bem disse o deputado Ciro, de trazer a essa casa um tema que constantemente torna-se debate no estado do Rio Grande do Sul. E para nós, principalmente, falando em meu nome, que sou deputada de primeiro mandato, é muito importante conhecermos instâncias e esferas do nosso estado que antes, por vivermos um setor diferente, desconhecíamos. Eu fui muito bem recebida pelo presidente do tribunal, onde puderam me apresentar uma série de trabalhos e o que o tribunal, a função do tribunal, e o quanto o tribunal traz esse equilíbrio, essa equidade à instituição, à Brigada Militar. Então, a sua proposição é de tamanha relevância e importância para esta casa e para este tempo, para esse momento que vivemos, e aqui nos somamos à homenagem como bancada do Partido Socialista Brasileiro, o deputado Elton Weber, Catarina Palladini e essa deputada. Muito obrigada. Em continuidade, eu concedo uma parte ao deputado Tiago Simon. Excelentíssimo senhor deputado Troca, que preside a nossa sessão, senhor chefe da Casa Militar Alexandre Martins, representando o nosso governador Sartori, senhor chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, quero também saudar o senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, coronel Paulo Roberto Mendes, e estender a saudação a toda essa mesa extremamente representativa de autoridades militares do nosso Estado, estender a saudação a toda a assistência, aos senhores colegas deputados e ao proponente, deputado Enio Bassi, salientando a extrema importância desse grande expediente que homenageia 100 anos da justiça militar no nosso Estado. Não apenas pela importância da polícia militar, por essa instituição que nos nossos dias, a nossa brigada, que Vossa Excelência tem honrado tanto, deputado Bassi, conheço muito bem o seu trabalho, sua dedicação, mas nesse momento é um momento específico de referendar a importância da justiça militar para a democracia, para a ordem social e para o funcionamento da segurança pública do nosso Estado, que recentemente, deputado Bassi, nós vimos ameaçada aqui no nosso Estado por uma PEC absolutamente inoportuna, que graças a Deus foi arquivada em abril desse ano, eu na presidência da CCJ, no ano passado, quando se criou um corpo em relação a esse movimento, tentando se criar uma ideia absolutamente equivocada em relação à importância
dessa instituição perante a sociedade. E Vossa Excelência, nesse grande expediente, traz com maestria a celeridade dos processos, a importância para se manter a disciplina, a ordem, a autoridade da Polícia Militar no estado do Rio Grande do Sul. Não haveria sentido nenhum tirar da Justiça Militar e, com todo o respeito, lançar para a Justiça Comum, mais demorada, mais lenta. Vossa Excelência traz bem o reconhecimento, as premiações, o selo de ouro, o tempo do julgamento dos processos criminais. Quero realmente referendar que esse grande expediente, que reconhece o centenário dessa justiça tão fundamental ao Estado do Rio Grande do Sul, é uma justa homenagem. Muito obrigado, deputado. Agradeço as palavras, deputado Simon, deputado Ciro Simone, a deputada Lisiane Bayer. E retomando as minhas colocações, eu diria que a frase de que o pior bandido é o bandido de farda representa muito bem a importância e a distinção do julgamento militar. Não é a mesma coisa do que um julgamento pela justiça comum. Até porque um mau militar, um criminoso que usa farda, infiltrado na corporação, é, como se diz popularmente, um inimigo na trincheira. Ele compromete não só a honra do policial, mas ele compromete a própria vida do policial. E a Brigada Militar não aceita criminoso na corporação e não há espaço para tal. Tanto que nessa semana, uma operação deteve 10 bandidos de farda, que se associaram ao tráfico de drogas na capital. Em menos de um ano, teremos com certeza o julgamento e, se couber, uma punição com o rigor exemplar do Tribunal de Justiça Militar. Senhor presidente, eu requeiro um tempo de liderança para agregar as minhas conclusões. Está concedido, deputado. Julgar eventuais bandidos de farda é uma responsabilidade enorme. Dificilmente um civil teria capacidade de julgar esses valores, que são inerentes à atividade militar. É preciso a capacidade de julgar e exercer e entender esses valores. Por outro lado, tenho minhas dúvidas se alguns juízes da justiça comum teriam a coragem necessária para eventualmente condenar um militar criminoso, que já não é mais militar, que já não está no lugar certo. Certamente alguns juízes comuns temeriam retaliações. Mas a demonstração que o Tribunal de Justiça Militar dá à sociedade, com respostas rápidas, com punições exemplares e até mesmo com justiça nas absolvições, para que esses policiais acusados, ao comprovarem a sua inocência, o façam de forma ágil. Porque justiça tardia não é justiça, e principalmente para alguém que fica tão exposto como fica um policial, um brigadiano. Portanto, a agilidade, a celeridade tem que ser vista dos dois lados, para extirpar a laranja que contamina as demais, a laranja podre que contamina as demais, para extirpá-la da corporação e também para abrigar, dar justiça a alguém que injustamente responda a uma acusação. Isto não pode ser lento, isso não pode se arrastar por anos e às vezes até por décadas. É por isso que a responsabilidade destinada à nossa justiça militar, que aprecia e julga as condutas, a rapidez da resposta, que pode ser enérgica se necessária, firme, exemplar, a resposta qualificada rápida do tribunal, para mim,
é o principal mérito de tudo isso. Não é por coincidência que a Brigada Militar Gaúcha esteja entre as melhores polícias do país, eu já disse. Mas também não é por coincidência que São Paulo e Minas também tenham a polícia militar mais respeitada no país. E tanto lá como cá existe o Tribunal de Justiça Militar. Em São Paulo, Minas e no Rio Grande do Sul. E neste ano, o meu amigo Coronel Maciel, nosso vice-presidente, junto com os juízes do Tribunal de Justiça Militar, tenho convicção absoluta que nesse ano daremos mais um passo no avanço da tecnologia, no direcionamento da transparência que o tribunal tem que dar. Com o Maciel na vice-presidência e com o meu amigo Paulo Roberto Mendes na presidência. Aliás, o Paulo Roberto Mendes, com o qual tive a honra de trabalhar em 2017, quando na Secretaria de Segurança, e formei a minha convicção, sem dúvida nenhuma, da sua competência, sendo um homem de tropa, um homem de comando, um homem de ação, um homem de enfrentamento, aliás, enfrentamento que muitas vezes a sociedade gaúcha cobra por mais enfrentamento. Eu não tenho dúvidas que a segurança pública em qualquer lugar do mundo precisa do enfrentamento para que a autoridade seja respeitada. Quando o bandido não tem medo da polícia, numa linguagem bem simples, bem popular, as coisas caminham para o caos. Quando o bandido não respeita a autoridade policial, o que vai ser então do cidadão comum, do civil? É preciso sim um enfrentamento, Coronel Mendes, e o senhor é um exemplo disso, simboliza aquilo que outros comandantes da nossa tropa buscam se espelhar. Acima de tudo a honradez, mas acima de tudo mesmo, a coragem do enfrentamento para tratar bandido como bandido. Tenho certeza que nesse centenário, Coronel Maciel e Coronel Mendes, no comando do tribunal, essa entidade continuará orgulhando a todos nós gaúchos, agregado aos magistrados, aos juízes que ali expressam o seu trabalho. Eu solicito mais um tempo de liderança. Está concedido, deputado. Agregado aos juízes que compõem a corte e aos 116 servidores que de forma competente trabalham com a dedicação, o conhecimento e a responsabilidade do nosso Tribunal de Justiça Militar, eu diria com muita convicção que qualquer hipótese de extinção do tribunal é comprometer a segurança pública gaúcha e jogar o caos em quem faz segurança. Porque se discute muito em remédios milagrosos para a segurança, e eu sempre digo que concordo com o que disse o Coronel Mendes outro dia numa entrevista. A receita é simples. Para começar a melhorar a segurança, a receita é simples. Deem a quem faz segurança estrutura e condições necessárias e autoestima ao nosso policial, seja ele militar ou civil. Deem a ele essa estrutura e essas condições que os resultados comecem a aparecer. Sem dúvida, o Tribunal de Justiça Militar precisa ser mantido e fortalecido para aqueles que querem realmente segurança. Porque senão a bandidagem haverá de comemorar, eu não tenho dúvidas. Nesse centenário do tribunal, eu quero transmitir os cumprimentos ao soldado, aos 15, 16 mil brigadianos que compõem a nossa tropa. Dizer a eles que são vocês, soldados,
que, coordenados pelos seus comandantes, pelos nossos oficiais, congregam e formam a unidade de segurança que mais orgulha os gaúchos e que consegue segurar o crescimento nos índices de criminalidade. E por mais que existam notícias falsas, os chamados fakes aí pela grande internet, eu quero dizer que vocês são os nossos heróis. Os verdadeiros heróis, nos dias de hoje, são aqueles que colocam o peito, comprometem a própria vida, comprometem mais do que isso a própria família, para defender a sociedade gaúcha. O nosso brigadiano está de parabéns e o nosso Tribunal de Justiça Militar, mais ainda porque é ele que dá a honradez, é ele que mantém a credibilidade do nosso policial militar. Vida longa ao nosso Tribunal de Justiça Militar, vida longa aos nossos heróis, brigadianos e brigadianas gaúchas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Enio Bassi. Queria saudar Vossa Excelência, parabenizar por esse grande expediente, justo, merecido, e também em nome do nosso presidente, Marlon Santos, ao qual eu tenho a honra de substituir nesse momento. Também queria dizer que eu vou suspender a sessão por alguns minutos para nós cumprimentarmos os nossos convidados e registrar o momento com uma foto. E antes de suspender, para nós tirar foto, eu queria dizer que durante a suspensão da sessão será entregue uma placa alusiva ao grande expediente, ao coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, que é o presidente do Tribunal de Justiça Militar, a proposição do deputado Enio Bassi. Nesse intervalo também serão executadas as músicas Parabéns a Você e Amigos para Sempre, pela banda da Brigada Militar, composta por 30 integrantes e que tem como regente o senhor Zonir Pereira Menezes, a qual toda essa casa parabeniza por sempre presente e a brilhantar. E, na mesma ocasião, o presidente do Tribunal, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, entregará o diploma alusivo ao centenário do Tribunal de Justiça Militar ao deputado Enio Bassi. Também saudar aqui a representação dos senhores bombeiros, né, que também fazem parte do tribunal. Eu vou suspender a sessão, então, para nós tirarmos a nossa foto. Bom, e neste momento a sessão foi suspensa e a banda da Brigada Militar já está, inclusive, tocando o Parabéns a Você, alusivo ao centenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado.
Bom, e terminou neste momento a apresentação da banda de música da Brigada Militar e também a entrega de placas oferecida ao presidente do Tribunal de Justiça Militar, o coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, o deputado Enio Bassi, que prestou homenagem ao centenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado, e também o deputado recebeu uma placa oferecida pelo tribunal, e quem fez a entrega foi o próprio coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. As imagens intercalaram a entrega das placas, o registro oficial aqui no plenário 20 de setembro, com a banda de música da Brigada Militar, que primeiro tocou Parabéns a Você, e depois a música Amigos para Sempre, e as autoridades que estavam à mesa, chefe da Casa Militar Alexandre Martins da Lima, representando o governador do estado José Ivo Sartori, e agora, inclusive, os deputados se deslocaram com as autoridades que estavam aqui para fazer um registro junto aos demais integrantes do Tribunal de Justiça Militar do Estado, que vieram aqui receber a homenagem do Parlamento Gaúcho no centenário do Tribunal de Justiça Militar. Também a defensora pública Jussara Maria Osório da Rocha, representando o defensor-geral do Estado, Cristiano Vieira Herz, Coronel Carlos Alberto dos Santos Júnior, representando o Comando Militar da Região Sul, Tenente Coronel José Moacir Fonseca da Silva, representando o comandante da ala 3 da Força Aérea Brasileira, Arnaldo Silva Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, Geraldo da Camino. E nas galerias, a coordenadora da Procuradora Disciplinar e de Probidade Administrativa, Patrícia Neves Pereira, representando a Procuradoria-Geral do Estado. Primeiro tenente da Brigada Militar, Jadson Lopes Castanha, representando o Tribunal de Contas do Estado. Corregedor-Geral da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Segurança, Francisco Carlos de Oliveira Soares, representando a Prefeitura de Porto Alegre. Vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues. Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo. O chefe de Estado-Maior da Brigada Militar, Coronel Júlio César Rocha Lopes. O presidente da IGA de Defesa Nacional, Coronel Marco Danfui Pinheiro. Coronel Carlos José Sampaio Malan, representando o Comando Militar do Sul no Judiciário. Representante da Associação dos Oficiais do Estado, primeiro-tenente da Brigada Militar, Elias Daniel Pôncio. E o coordenador-geral da Bergues, primeiro-sargento, Ubirajara Pereira Ramos. E representando o presidente da OAB-RS, Júlio César Gaspani, que é ex-deputado aqui da Assembleia Legislativa Gaúcha.